Você que trouxe a sua Bíblia, eu vou... geralmente ele fala, não quero discriminar não, mas dessa vez eu vou falar o contrário, eu quero discriminar mesmo. Discriminar mesmo. Você que trouxe a sua Bíblia aí da moda antiga, raiz, de papel, aí, levante bem alto a Bíblia aí. Isso. Essa aí é da moda antiga. Você que trouxe a sua Bíblia no seu celular, que tem a Bíblia no celular e usa, levanta aí, por favor, levanta mesmo. Isso, você que usa. Amém. Não podemos deixar de entender que os tempos são novos e a palavra de Deus subsiste a qualquer mudança, né? E nesse domingo eu quero, como dia da Bíblia, eu gostaria de reafirmar que a Bíblia, ela continua sendo a nossa bússola, a Bíblia continua sendo o nosso norte, a Bíblia continua sendo algo de suprema autoridade, de fé para cada um de nós. Nós não precisamos de outro amuleto, nós não precisamos revisar a nossa Bíblia, porque a Bíblia é suficiente. Eu creio na Bíblia. Se a Bíblia dissesse que o homem voasse, você de vez em quando ia me ver correndo aí pela rua da Ipiranga, batendo os braços, porque eu creio na palavra do Senhor. Eu creio que ela é inerrante, eu creio que ela revela os propósitos divinos para nós. Eu creio que a Bíblia para a igreja é o guia da igreja, um guia completo para a salvação, para a conduta, para a edificação da nossa vida. Eu creio que ela deve ser estudada, por isso que nós temos sempre tendo oportunidade de estudarmos. Então, é importante estudarmos a Bíblia aqui na Escola Bíblica Dominical, estudarmos em casa. Agora nós temos tantos estudos na internet, que você pode estudar, você pode fazer um curso de teologia, você pode usar bastante essas ferramentas maravilhosas que nós temos. Em resumo, eu quero dizer para você que a Bíblia continua sendo autoridade máxima, amém? Sola Escrituras, somente a Escritura. A Bíblia continua sendo autoridade máxima, a Bíblia continua sendo inspiração inerrante do Deus verdadeiro, que é o autor dessa palavra. Revelação de Deus para cada um de nós. A Bíblia continua sendo o nosso guia, a Bíblia continua, como igreja batista, nós entendemos que cada um tem o direito, pode fazer uma interpretação pessoal e responsável da Bíblia. Não é o pastor que tem a última palavra, o pastor orienta. Não é o professor da Escola Bíblica Dominical que tem a última palavra. Assim como o pastor, os pastores da casa, as pastoras, dobra o joelho e busca, Senhor, Espírito Santo, fala ao meu coração. Cada crente, cada servo do Senhor tem essa oportunidade, porque o livro de Hebreus diz que nós agora temos acesso direto à sala do trono. Não existe mais nenhuma necessidade. A Bíblia continua sendo lâmpada para os pés, como disse o salmista, e luz para o nosso caminho. Então, repita, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu separei alguns versículos, você já conhece bastante. Eu ia trazer um bombom, que eu ia falar o versículo, e se você pudesse completar, eu ia dar um bombom, mas não o fiz. Isaías 40, verso 8. Isaías 40, verso 8. Vamos ver se você completa. Seca-se a erva. Irmãozeira. A palavra de Deus permanece para sempre. Isaías 40, verso 8. A palavra de Deus permanece para sempre. Hebreus capítulo 4, verso 12, diz assim, a palavra de Deus é viva. Repita comigo.
O Salmo 119, verso 5 diz: a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e... Tiago 1, 22 diz assim: sede cumpridor. Lucas capítulo 11, verso 28 diz: bem-aventurado o homem que ouve e pratica a palavra. E para encerrar esse texto aí dos irmãos, Mateus 24, 35. O céu e a terra passará, mas não passará. Então, essa é a palavra de Deus. E nessa manhã eu quero trazer 6 lições que nós podemos aprender da palavra de Deus. E, para tanto, eu quero convidar você que mantenha a sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 5. Eu só botei o versículo, se não for 5, vai estar perto. É uma história maravilhosa que eu quero compartilhar com os irmãos, usando ainda a palavra do Senhor para as nossas vidas. Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 6, a partir do verso... Marcos capítulo 5 mesmo. Entrando na margem do mar, a terra dos Gerezareno, ao desembarcar, veio do sepulcro ao encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia no sepulcro, nem mesmo as correntes alguma podia detê-lo, porque tendo tido muitas vezes preso com os grilhões e com as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedra. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou. Exclamou com voz alta: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque Jesus dissera: espírito imundo, saia desse homem. E perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muito. Rogou-lhe encarecidamente que não lhe mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelos montes uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram-lhe, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo o espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada, que eram cerca de 2.000, precipitou do despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos o que havia acontecido. Bem, eu quero convidar você a acompanhar comigo e aonde nós queremos chegar com essa palavra, justamente sendo hoje o dia da Bíblia. Eu quero dizer para você que a Bíblia ela é poderosa e a palavra de Deus continua sendo atualíssima. Mas para que a palavra de Deus tenha poder na minha vida, eu preciso estar preparado.
Jesus estava vindo de um momento maravilhoso. Se você observar bem, no capítulo 4, termina o capítulo 4, Jesus acalmando a tempestade. Jesus fala assim: mar, acalma-te, vento, sossega. E foi aquela bonança, e os discípulos falaram assim: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Se fosse eu, pastor Heitor, pastora Joyce, os pastores aqui dessa casa, e nós íamos ficar, está vendo aí? Não brinca conosco não, porque até o mar, não brinca com a gente não, porque o mar, o vento, aí são fichinha para a gente. Nós íamos ficar nos invadecendo, nós íamos ficar a viagem toda comentando: viu como é que eu fiz? Eu levantei o braço, eu fiz e aconteceu. E eu quero dizer que a primeira lição que eu aprendo é que precisamos estar preparados. Eu preciso estar preparado. A primeira lição que eu aprendo nesse dia da Bíblia, na vida, nessa história desse gadareno, é que nós precisamos estar preparados. E preparado com a palavra, pela palavra. Então, repita comigo: preciso estar preparado. E quem me prepara é a palavra. Quem me prepara é a palavra. Se tirar a palavra, acabou. Eu não posso viver sem a palavra. É a palavra que sustenta. A palavra de Deus garante que o mundo está sendo sustentado pela palavra. Pela palavra tudo foi criado. Pela palavra de Deus tudo subsiste. É pela palavra. Jesus havia acalmado uma tempestade, atravessou o mar, entra na terra dos gadarenos, e vem esse gadareno, esse endemoniado, gritando para ele. Irmãos, depois de uma grande bênção, então depois de uma grande bênção, depois de um culto maravilhoso, depois do coral, depois da poesia, depois da escola bíblica dominical, depois de tudo, nós pensamos às vezes assim: estou bem, estou farto, nada vai me acontecer. Não, foi depois daquele momento maravilhoso de um culto em alto mar, onde o poder de Deus se manifestou. Então a Bíblia diz que veio, ao sair, pisou no chão, veio correndo um homem endemoniado. E quem era esse homem? Era uma figura que não vale a pena ver e nem pintar em uma tela. Certamente, a estratégia do diabo era sempre essa: ele corria atrás das pessoas, e as pessoas, vendo aquele homem nu, todo retalhado, aquele homem fedendo, porque vivia no sepulcro, correndo em direção à pessoa, a pessoa ficava com medo e corria, porque a estratégia do diabo é colocar medo. As coisas não vão acontecer, mas ele usa uma boca, ele usa, talvez venha a você um pensamento e você começa a ter pânico, ter medo de algo que é mentira. Não vai acontecer. Essa estratégia é usada até hoje. E nós precisamos estar preparados, porque Jesus estava preparado. Jesus desce do barco, e quando aquele demônio sai correndo para encontrar Jesus, diz assim, verso 6 de Marcos capítulo 5, quando de longe viu, Jesus correu, mas quando chegou perto de Jesus, ele caiu de joelho. Tem como colocar para mim, Marcos 5, verso 6? Esse homem cai de joelho diante de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava preparado. Vamos lá? E quando? Mais uma vez. Exclamando com grande voz, o verso 7 diz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então, ou seja, ele já começa até a exaltar Jesus. Jesus, tu és Filho do Deus Altíssimo.
Então, em primeiro lugar, eu preciso estar preparado. Repita. E quem é que me prepara? A palavra. Não brinca, não. Só o culto aqui de domingo não te dá condições de você sobreviver. Nós podemos fazer uma experiência. Aí pega o pastor Nelson e diz assim: pastor Nelson, você só vai almoçar os domingos. Só os domingos. Segunda não, terça não, quarta não, quinta não, sexta não, sábado não. Só os domingos. Só os domingos. Sabe que ia dar certo isso? Imagina esse homem com fome. A Beth ia falar assim: não faça isso, pastor, eu me rendo. Então, ou seja, ninguém sobrevive comendo somente aos domingos. Você precisa se alimentar. E o diabo tem pego muita gente com fome. Aí com fome você troca a sua bênção por quê? Por um prato de lentilha. Por que ele trocou? Porque estava com fome. Com fome você fica vulnerável. Com fome você começa a ver o que não existe. Então, ou seja, esteja preparado com a palavra. A palavra precisa te preparar. Segundo lugar, o que é que eu aprendo nessa lição? Eu separei 6, para a gente correr aqui rapidinho. Nada é maior do que a palavra. Repita comigo. Então, eu preciso estar preparado pela palavra. Em segundo lugar, nada é maior do que a palavra. O cenário era o seguinte, olha o cenário. Um homem possuído por um espírito imundo. O diabo, se falasse assim, pelo diabo, já era ruim. Agora, piora dizendo, pelo espírito imundo. Um homem imundo já é ruim. Ainda mais o capeta imundo. Então, um homem possuído por um espírito imundo. Segundo, um homem que vivia nos túmulos. Terceiro, ninguém podia detê-lo. Ninguém podia segurar este homem. Ele era o terror ali daquela cidade de Decápolis. Ele era o terror, ele assombrava aqueles locais, porque o texto diz que tentaram até prender, botavam corrente nele, mas ele fazia da corrente um pedacinho de barbante. O texto diz que ele andava arrastando correntes. Quinto, ele andava gritando de dia e de noite. Que horror! Imagina você deparar com este homem possuído de um espírito imundo, um homem que vivia nos túmulos. Então, imagina o fedor desse homem. Um homem que ninguém podia detê-lo, um aspecto horrível, arrastando corrente, gritando, andava se ferindo com pedras. Se feria com pedra. Por último, andava nu. Que cenário, que coisa triste. E este homem, ele vem correndo para Jesus. Imagina se eu estou pregando em Decápolis, numa série de conferências, a pastora Joyce cantando, ministério de louvor, e de repente vem um homem desse, eu não sei quem corre primeiro, se eu ou a Joyce, né? Vem aquela situação, mas a Bíblia diz que Jesus, aquilo não assustou Jesus. O diabo tem usado estratégia para assustar a igreja. Ele tem usado estratégia, mas a Bíblia diz que a igreja tem uma arma que às vezes nós não usamos. E nas novelas, nos filmes, nós vemos pessoas usando com deboche. Uma palavra que diz: há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, sim. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é maravilhoso, é suficiente. E ali não estava o nome de Jesus, estava o Jesus, a palavra encarnada. A Bíblia diz que quando aquele homem saiu correndo para assustar, como fazia sempre,
quando ele se depara com a palavra encarnada, com a palavra viva, a Bíblia diz que ele cai de joelho. Repita comigo, ele caiu de joelho. Aquele homem caiu de joelho. Jesus foi para aquele lugar para libertar aquele homem. O verso 21, tendo Jesus voltado para o barco, os outros... Jesus, verso 19, 18, Jesus ao entrar no barco suplicava-lhe que o que for endemoniado, que o deixasse ir com ele. Então Jesus, ele foi para aquele lugar por causa daquele homem. Irmãos, Jesus vai para uma cidade, Jesus vai para um local, porque um homem estava necessitando da ajuda dele. Um homem suficiente. A Bíblia diz que o poder de Deus é suficiente. Então não pare de orar, meu irmão. Ah, pastor, eu já desisti de orar. Lave a sua boca. Eu desisti de orar. Não fale isso. Não desista de orar. Se você desistiu de orar, você desistiu de viver. Não desista de orar, continue orando, continue clamando, porque o poder de Deus é suficiente. Não pare de orar, não podemos parar de pregar a palavra. Não precisamos de outra coisa, é a palavra. Terceiro lugar, Jesus, o verbo de Deus, poderoso, que tem todo o poder. O homem que andava nu, que se cortava, que arrebentava as cadeias, que ninguém podia segurar, aquele homem se prostra, ele não se prostrou, ele desabou diante do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Ele não resistiu o poder de Jesus. Ao se deparar com Jesus, não teve outra atitude a não ser desabar e clamar e ficar diante de Jesus. Sabe por quê? O apóstolo Paulo fala, Filipenses capítulo 2, pedi a Jaqueline para colocar para mim, Filipenses 2, 10 e 11, tem uma palavra que eu quero que você deixe marcada na sua Bíblia, talvez já esteja marcado, que esse nome é poderoso, é o nome de Jesus, é como se fosse algo maravilhoso. Filipenses 2, 10 e 11. Eu quero, olhe para mim, preste atenção. Aquele homem, imagina aquele homem diante de Jesus. Imagina um palito de fósforo, aqui, eu segurando na mão, você ia, um palito de fósforo. Agora, se eu pego esse palito de fósforo, coloco diante do sol e pergunto para você, o que é mais forte, o que tem mais brilho? Você vai dizer, pastor, está brincando comigo? Então, a comparação que eu faço para o poder de Satanás e o poder de Deus é o fósforo, eu ainda vou dizer queimado, sem brilho, e o sol. Então, o nome de Jesus é poderoso. Vamos lá, Filipenses 2, o versículos 10 e o versículo 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, todos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Toda a língua confesse, para quê? Para Jesus dizer, está vendo? Olha como é que eu sou. Não, é para a glória do Deus Pai. Às vezes nós pregadores queremos ter a glória para nós, mas Jesus, o Filho de Deus, ele se esvaziou a si mesmo, dando glória ao Deus Pai. Irmãos, a Bíblia fala que esse homem, ele cai de joelho diante desse Jesus. Quarto lugar, pela palavra, nós temos uma visão além do alcance. Pela palavra, você consegue enxergar além da circunstância. Pela palavra, a mãe sabe falar para a filha, filha, cuidado com esse relacionamento.
Pela palavra, o marido pode falar para a esposa: olha, cuidado com essa amiga, cuidado com esse ambiente que você está vivendo. Pela palavra, a esposa pode falar para o seu marido: cuidado. Então, pela palavra, a nossa visão é aguçada. Pela palavra, pelo o envolvimento, nós temos algo que o Espírito Santo nos dá, que é discernimento. Discernimento. A mulher tem isso, talvez, aflorado muito mais do que o homem, mas o homem espiritual consegue ter discernimento, a mulher espiritual tem muito mais discernimento, consegue discernir, e Jesus tinha discernimento, ele enxergou além do cenário, esse cenário horrível que eu falei. Talvez os discípulos que estavam com Jesus no barco, tem certeza que nós vamos para esse local? E observe que quando Jesus solta naquele local, a pergunta dos demônios para Jesus, está no verso 7, eles perguntam, exclamando: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Que temos nós contigo, Jesus, Filho com Deus Altíssimo? E a Bíblia diz que Jesus viesse nos atormentar. Não sei se é Marcos, eu li em várias versões, mas não é Marcos, não. Conjuro-te por Deus que não nos atormente, porque ele dissera: espírito imundo, sai desse homem. Jesus não fez nada, Jesus não ficou gritando, Jesus não ficou fazendo cena: está vendo aqui, diabo, aqui, vem cá. Não fez nada. Jesus só deu uma palavra, um comando: sai deste homem. Sai deste homem. Quando Jesus estava indo para o céu, ele disse, chamou seus discípulos, Mateus capítulo 28, verso 19, ele disse que ele deu à igreja toda a autoridade. A autoridade que Jesus teve, ele passou para a igreja. Mateus capítulo 28, 19 e 20, você vai encontrar essa palavra. Então você tem autoridade de dizer para uma situação estranha na sua casa: sai. Uma situação que você está vendo que é algo que não é de Deus. Você pode, na autoridade do nome de Jesus, você pode repreender aquilo. Sai desse homem. E a pergunta foi: o que queres tu comigo, Jesus? Eu estava tão bem aqui. Nós estávamos bem aqui, 2000. E a pergunta foi: Senhor, Jesus, deixa que nós entremos na manada de porcos. Eu quero passar para o versos, para o 5, porque eu fiz uma aplicação. A aplicação que eu fiz aqui no 5 é: pela palavra, eu tenho sensibilidade do ambiente que eu estou. Olha só o que aqueles demônios pediram. Eles pediram: deixa eu entrar na manada. Pela palavra de Deus, eu entro em certos ambientes e não me sinto bem. Isso não é teologia, isso não é doutrina, experiência minha, Eliezer. Então, eu não me sinto bem. Tem certos ambientes que não estou bem. Então, ou seja, por que o demônio entrou naqueles porcos? Porque os porqueiros, os cuidadores de porcos, levaram os porcos para pastar, não sei o que é isso, o porco come, para pastar ou para... porco não pasta, né, Luiz Alberto? Não, né? Você entende tudo de porco. Então, ou seja, para comer lavagem, então, ele justamente no local aonde estava tendo aquela
aquele embate, aquela gritaria. Irmãos, todo mundo tinha visto aquele homem, ele não estava discreto não, ele gritava, aquele homem andava nu pelas ruas, então todo mundo sabia. E por que os porqueiros foram levar os porcos para perto de uma situação dessa? Eu lembro de uma história que um rei contrata um cocheiro. Aí ele precisava, ele tinha a família dele, os seus filhos, e ele precisava de alguém para conduzir a sua carruagem. Ele vai umas 3 ou 4 pessoas, e ele entrevista o primeiro, e a pergunta do rei era a seguinte: de um precipício, quanto que você consegue passar perto do precipício sem derrubar a carruagem? E o primeiro diz: meu rei, eu consigo meio metro. O segundo, para não ficar por baixo, diga assim: eu consigo passar aí talvez uns 30 centímetros do precipício. O segundo. E o terceiro, o rei perguntou: e o senhor, qual distância você consegue passar do precipício? E ele falou assim: meu rei, se o senhor quer andar perto de precipício, o senhor pode contratar esse ou esse, que de precipício eu quero distância. Quem que o rei contratou? O terceiro. Por que nós queremos brincar com o perigo? Por que nós estamos brincando? Está vendo que aquele namoro, está vendo que aquele relacionamento, está vendo que aquela amizade, está vendo que aquela situação, que aquela série, que aquele filme, que aquela leitura, você está vendo, os sinais estão ali, mas você está brincando com o perigo, está brincando. Depois cai no precipício, caí. Mas você que brincou com o precipício. Por que aqueles homens levaram os porcos justamente num ambiente que tinha um homem nu, gritando, fazendo... Aqueles homens não tinham o que você tem. Os porqueiros que cuidavam dos porcos, primeiro estava numa situação ilegal com a lei de Moisés. E segundo, eles não tinham o que você tem, discernimento. Eu não posso estar naquele ambiente. Eu estou sentindo, esse ambiente não é para mim. Esse ambiente não é para mim. Aqueles homens, o que faltou naqueles homens foi sensibilidade. Através da palavra eu tenho discernimento do ambiente em que estou. Verso 11 diz assim: ora, pastava ali pelaquele monte uma grande manada de porcos. O diabo viu a manada de porcos e falou assim: Jesus, eu estou requisitando aquela manada de porcos. Se a manada não tivesse ali, ele não teria usado a manada de porcos. Porque o texto já me deixa dizendo que estava ali uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda que nós possamos entrar neles. Eu quero dizer para você o seguinte: tudo que é ilegal, o diabo, ele quer requisitar. Era ilegal o judeu, ele criar porcos. Tudo que é ilegal faz parte do inimigo. Eu tinha uma empresa de transporte e tinha um motorista de caminhão que viu, eu estava com um carro novo, e ele falou assim: não, Eliezer, deixa, eu vou conseguir um rádio maravilhoso para você. O rádio tem isso, tem aquilo. Eu estou falando da década de 80. Tem isso, tem aquilo outro. Acho que era CD na época. Bota o CD e só falta falar o rádio. Tem tudo. Não tinha mais toca-fita, era CD. Não puxa meu tapete, não. Bem, eu coloquei o rádio e fui parar em São Conrado, no Fashion Mall. Parei, fui almoçar. Quando eu voltei, o vidro estava quebrado e levaram o rádio. Aí eu fui, troquei o vidro e cheguei para ele: não, eu vou arrumar outro. Ele me arrumou outro. Olha que falta de discernimento desse que vos fala, né? Eu vou arrumar outro. E arrumou outro. E novamente eu botei, parei em outro lugar. Quando eu chego,
o vidro quebrado de novo. Só faltei eu botar um bilhete assim, por favor, não quebre o vidro, o carro está aberto, né? Pelo menos pegava o rádio e não quebrava o vidro. E eu fui comentar com o pastor, ou com o pastor Samuel, que canta aqui de vez em quando, nós éramos muito amigos, ele falou assim, amado, isso é coisa do inimigo, esses negócios não é lícito, esse negócio é roubado. Você está colocando coisa roubada no seu carro. E depois tem um livro chamado Porcos na Sala, Sala e Porcos, alguma coisa. Então, ele tem um texto lá que ele diz que quando você coloca uma coisa podre, você nem precisa avisar a mosca, se botar dizendo assim, tem coisa podre aqui, a mosca vem. Quando você olha, está cheio de mosca. Ela tem faro, Luiz? Também não sabe. Então, ou seja, as moscas vão. Então, é só colocar coisa podre no seu carro, dentro da sua casa, que a mosca vai. Ali, naquele local, tinha coisa podre. Só que os porqueiros, tomavam conta daqueles animais, já estava na ilegalidade e nem repararam. E o que faz que nós tenhamos essa visão, e eu estou te mostrando, o benefício de ler a palavra é a palavra. E por último, dê glória a Deus. Quando você diz glória a Deus, porque está doido para se livrar de mim. Senhor, faça esse homem calar logo, que não aguento mais. Para fingir que está acabando, fique de pé. Também vou deixar você de pé. Para fingir que está acabando. Ezequiel capítulo 30. Versículo 22, ou, me dá um desconto, capítulo 22, verso 30, um ou outro. Eu acordo muito cedo para escrever, e já no final, eu acho que eu já estava aí, a ponto de eu vou tomar um banho para despertar, que eu gosto de preparar mensagens todo domingo, que eu vou pregar, eu gosto assim de cedo, 4 horas da manhã eu já estou... Não puxa meu tapete, ao contrário, 22h30. Isso. Eu quero dizer para você que através da palavra, aqueles homens tiveram sensibilidade. Através da palavra, toda uma cidade recebeu o evangelho. Não precisou de 2.000 homens, não precisou de 120, não precisou de 12, somente um homem. Jesus, ele vem, ele salta naquele local, ele prega o evangelho, ele liberta um homem, e aquilo foi suficiente, porque você vê o texto que ele diz, verso 19, pode deixar esse versículo aí, tá? Verso 19, ao entrar Jesus no barco, suplicou o que antes fora endemoniado, que deixasse ir com Jesus. Eu quero ir com você, eu quero participar do culto da Igreja Batista Laranjeira, eu quero estar lá no coral, eu quero isso. Jesus falou, não, neca de Petibiriba, eu quero que você fique. Jesus não lhe permitiu, 19, e ordenou, vai para a tua casa, repita comigo, mais forte. Então, vai para a tua casa e anuncia tudo que o Senhor fez contigo e como teve compaixão de você. Eu quero que você leve essa palavra para a sua casa. A palavra precisa ser levada para a nossa casa. Nós pregamos fora, mas esquecemos da nossa casa. Os nossos tios, nossos cunhados precisam dessa palavra. E a Bíblia diz, olha só, esse missionário que Jesus levantou, verso 20, então ele foi e começou a proclamar em Decápole, 10 cidades, não só a de Gadareno, 10 cidades, em Decápole, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos ficaram impactados.
Eu quero dizer que a palavra de Deus é poderosa. E Jesus está falando, não guarde só para você. Não guarde só para você. E eu termino dizendo agora o versículo que eu pedi a Jaqueline para colocar, Ezequiel 22. Jesus precisou de um homem só para pregar em 10 cidades. Jesus não precisou de uma igreja, da Junta de Missões Nacionais, de um curso de teologia, de um homem só. Um homem que foi lá e pregou o que Jesus havia feito. Sabe, vou fazer 65 anos, tenho 66 de igreja, um ano na barriga da minha mãe, participando do culto. Então, ou seja, eu conheço tudo de igreja. Sabe qual foi o nosso tiro no pé como igreja batista? Nós falávamos para o novo convertido assim, cale a boca, você é novo convertido. Não, você não tem experiência. Ia para o outro, cale a boca. Nós fechávamos e ninguém ia para o camarada e dizer, fala agora. Os pais da igreja só fechavam. Não fale nada não, você é novo convertido. Eu não preciso falar de teologia, eu tenho que falar o que Jesus fez na minha vida. Eu não preciso falar de tratado, eu não preciso falar do grego, do hebraico. Eu tenho que falar o que Jesus fez comigo. Esse homem salvou a cidade. Um homem salvou aquela cidade toda. Decápolis foi impactado com a vida desse homem, porque ele pregou a palavra. Jesus, a palavra, fez algo na vida dele, e ele compartilhou a palavra. Vamos lá? Agora, o Senhor está buscando um homem nesse local. O Senhor está buscando uma mulher nesse local. Que se coloque. Ele diz assim, eu quero abençoar. Eu quero abençoar o Rio de Janeiro. Eu quero abençoar a Praça São Salvador. Eu quero abençoar. Mas nós estamos tão preocupados com política, se é direita, se é esquerda, se é no meio, se é no canto. Discutimos tanto isso, mas não discutimos que o Senhor está buscando homens e mulheres, porque Ele não quer destruir. Ele não quer destruir. Ele está dizendo assim, eu propus a depender da igreja. Ele que quis. Ele disse assim, eu dependo da igreja. Ah, pastor, mas ele é soberano? Sim, na sua soberania, ele optou em dividir com a igreja essa incumbência. E ninguém pode pregar o evangelho, nenhum anjo, nada, porque vai cometer ilegalidade. O nosso Deus não comete ilegalidade. É só através da igreja. E se você se calar, a pedra clama. Não, pedra não prega o evangelho. A pedra era só para glorificar a Deus. Se a igreja parar de glorificar a pedra, as pedras glorificarão. Mas se você parar de pregar, a pessoa vai para o inferno. Não tem plano B, é só contigo, é comigo. Nessa manhã, um homem foi suficiente para pregar o evangelho em Decápolis, pregar a palavra, essa palavra que hoje a gente comemora. Saber como veio a Bíblia, de onde surgiu, as impressas, a Bíblia, é muito bonito. Mas o que você precisa saber é que essa palavra ainda tem poder para mudar a história da sua família, amém? Vamos ler aqui, todos nós, para encerrarmos. E busquei... Bota, tem 31? Isso. Tudo porque faltou um homem que estivesse intercedendo. Interceda pelo seu filho, não desista não. Interceda pela sua família. Use a Bíblia, use a palavra. Amém? Convide pessoas para participar do culto. Convide para ir contigo assistir um filme evangélico. Peça a Deus estratégica. Uma estratégia para pregar para adolescente, para criança. E o Senhor vai te dar em nome de Jesus. Pai Santo, Tua palavra é poderosa. A Tua palavra arde o nosso coração, ó Pai. Senhor, nós queremos te pedir que nessa igreja não deixemos de falar da Tua palavra. Pai Santo, se formos pregar outra coisa aqui, que não seja a Tua palavra, ó Deus, que fiquemos mudos, ó Pai, porque não queremos, Senhor Deus, desonrar, não queremos trazer aqui, Senhor Deus, outra coisa que não seja a Tua palavra.
nossas crianças, nossos adolescentes, os jovens, Senhor Deus, os nossos idosos, Senhor, os homens, as mulheres da tua casa, necessitam da tua palavra. E que não abramos mão, ó Deus, de pregarmos a tua palavra a tempo e fora de tempo. Pai Santo, nós queremos, Senhor Deus, te glorificar, Senhor Deus, que o teu nome é poderoso, ó Pai. O nome de Jesus é poderoso. Tu nos deste um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus. E queremos te honrar nessa manhã, te bendizer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.